E após 156 capítulos, finalmente, nós tivemos o primeiro vislumbre dela, um dos pecados mais enigmáticos, o pecado da gula do javali, Merlin. Uma única cena que revela o seu atual estado e aparência, mas também segredos ocultos que podem nos levar às respostas de várias perguntas que a gente vem se fazendo há bastante tempo. Portanto, esse vídeo será quase que totalmente dedicado a ela, ao meu pecado favorito, a Merlin. Mas antes de falar da Merlin, eu quero comentar sobre outro dos meus personagens favoritos, e acredito que também de muitos de vocês, o Xion, que foi mencionado também neste capítulo, onde Gil desabafa dizendo que já faz mais de um ano que ele não tem notícias do seu próprio filho. E vale lembrar que alguns capítulos atrás, o Doni comentou que Xion e Isolda estavam procurando por Tristan, o que nos levou a acreditar que ambos também poderiam estar, assim como Anne e Doni, dentro do Reino Eterno à procura do Príncipe de Leones. Porém, seria muito difícil eles conseguirem ficar tanto tempo dentro do Reino Eterno sem serem notados ou capturados. E diferente do Tristan, que teria uma importante serventia para Arthur, Xion e Isolda, caso fossem capturados, certamente seriam rapidamente descartados, a não ser que Arthur usasse os dois para chantagear Tristan, para forçá-lo a aceitar o caos, com a promessa de que ele não mataria seus amigos. Mas se não for o caso, eu pensei em algo muito interessante também, pois inevitavelmente, assim como Doni, Anne, Narcis e Percival, os demais provavelmente também ficaram mais fortes. E mesmo que a gente torça um pouquinho um braço, devemos admitir, que o Xion é particularmente muito inteligente e esperto. Portanto, ele teria plena consciência de que no seu atual estado, ele não iria ser capaz de acompanhar ou salvar Tristan do Reino Eterno. Sendo assim, ele provavelmente buscaria por mais poder antes de tentar resgatar Tristan. E por Tristan, sem dúvidas, ele seria capaz de passar por cima de um dos seus maiores traumas, pois somente uma única pessoa poderia ser capaz de ajudá-lo a se tornar mais habilidoso no controle da arte espiritual. A pessoa que ele simplesmente mais despreza em toda a sua vida, mas que seria a única que poderia ajudá-lo, a feiticeira Vivian. Pois é, eu acredito muito nessa possibilidade do Xion estar treinando com a Vivian todo esse tempo para conseguir o domínio total das artes espirituais, para assim obter o poder necessário para salvar Tristan, além de que essa também seria uma ótima forma de introduzir Vivian novamente na história. E já que estamos falando de uma feiticeira, vamos falar então da maior de todas, Merlin, que finalmente apareceu com um novo visual bem extravagante, digno do pecado da gula. E a maneira como Meliodas fala dela é bem intrigante, pois ele não parece saber muito sobre o que ela tem feito nesses últimos 18 anos, o que sugere fortemente que não era ela de fato a misteriosa alfaiate que fez as roupas novas para os 4 Cavaleiros do Apocalipse e seus companheiros após a batalha em Leones. E quem quer que seja essa pessoa, ela teria que estar no mínimo em contato regular com o Meliodas para que eles pudessem preparar as novas roupas em poucos dias. Então, quem era afinal o alfaiate? As roupas de Gawain podiam esticar e encolher para caber em seu corpo mesmo quando ela se transformasse, e elas eram obviamente baseadas nas roupas que Escanor e Merlin usaram durante os eventos de Nanatsu no Taizai. Portanto, quem as fez não é apenas capaz de usar encantamento mágico, mas também tem conhecimento em primeira mão das aventuras dos pecados naquela época. Então, neste instante, a minha única opção passaria a ser o King, a não ser que Merlin esteja ajudando os pecados sob um disfarce. Uma pessoa misteriosa que não poderia revelar sua identidade, mas que prometeu ajudar Meliodas,
dizendo ser portadora de um dom mágico impressionante e que tinha informações privilegiadas de Camelot. No entanto, como nos foi mostrado, o atual estado da Merlin indica que ela está numa posição em que não poderia nem pedir ajuda aos pecados e muito menos ajudá-los, pois essas correntes ao seu redor indicaria que Merlin está simplesmente presa, aprisionada. Porém, mesmo que isso fosse verdade, ainda assim, eu acredito que isso não impediria a Merlin. E para entender exatamente como isso seria possível, vamos primeiro analisar todos os elementos que estão nessa cena. A começar pelo mais fácil de todos, e que confirma para nós aquilo que a gente já especulava há bastante tempo. Merlin está sim de posse do Sunshine, a graça do sol. Bom, a gente nunca soube de fato como o Sunshine foi parar no Escanor, e pela última conversa que Merlin teve com ele, ficou bem sobreentendido que no fim foi a própria Merlin que direcionou a graça para Escanor. Ah, você está me dando muito crédito. Como é que você sabe que eu não o via somente como um espécime interessante para eu poder estudar? Onde no fim, ela aparentemente até mesmo acaba se culpando por ter feito aquilo, já que no final acabou resultando na morte do Escanor. Portanto, a Merlin provavelmente sempre teve de alguma forma o controle da graça, e no fim, nos últimos momentos do Escanor, ela apenas pegou de volta. E posteriormente, a graça teria sido usada como elemento importante da criação de Gawain, criando assim um elo da garota com o Sunshine, que no futuro iria se tornar totalmente compatível com Gawain. Já o dragão que está atrás da Merlin é bem sugestivo, e pode também confirmar a nossa maior teoria de todas relacionada ao caos, pois nós sabemos que o caos é representado pela figura de um dragão, e isso a gente vê inclusive o Ironside citando. O caixão da escuridão eterna apresenta uma fada, um gigante, uma deusa, um dragão representando o caos e um humano. Portanto, esse dragão seria literalmente o caos que Merlin selou, ou a parte que ela simplesmente conseguiu roubar, retirar do Arthur. Mas claro que também pode significar outra coisa totalmente diferente. E se você tiver alguma ideia do que pode ser, comenta aí. Mas eu acredito muito que é realmente isso, né? Pois faz muito sentido. Já esse elemento orgânico que parece um pedaço de carne é o que mais me intriga, pois eu realmente não faço ideia do que exatamente isso pode ser. Mas eu tenho palpite também, pois nessa imagem não podemos ver nada que realmente se pareça com o Aldan, ou pelo menos do tamanho do tesouro sagrado da Merlin, a não ser essa coisa orgânica, que tem exatamente o mesmo tamanho do Aldan. Então pode ser que essa coisa seja uma forma alternativa ou a verdadeira forma do Aldan, algo que remeteria a um dos órgãos mais vitais de um ser vivo, um elemento orgânico que pulsaria como um coração, sendo talvez, portanto, o coração da pessoa que deu o Aldan para Merlin. E quem seria essa pessoa? Bom, no final do vídeo eu conto para vocês. Mas por que o Aldan estaria assim? Bom, como citamos no começo do vídeo, a Merlin pode estar ajudando os pecados sob um disfarce, e esse disfarce poderia ser simplesmente uma projeção do próprio Aldan no nível quase físico. E por conta disso e outros fatores que sobrecarregaram o tesouro sagrado, que antes era revestido por uma espécie de proteção, se quebrou, revelando assim a sua verdadeira forma. E por fim temos esse último elemento, que se parece muito com uma esfera de água e que me lembra automaticamente o lago de Salispan.
Sendo assim, faria muito sentido essa esfera de água ser uma forma compactada do lago, ou em outras palavras, a própria Dama do Lago. Até porque Merlin e a Dama do Lago seriam duas figuras que jamais se separariam, principalmente neste momento, pois é do nosso conhecimento que a Dama do Lago conhece Merlin há bastante tempo, muito antes dela conhecer os pecados capitais. E ela também é a única que consegue decifrar os pensamentos de Merlin. E foi juntas, que elas conseguiram trazer o caos de volta no corpo de Arthur, pois basicamente os seus interesses estavam conectados. Porém, a ligação de Merlin com a Dama do Lago pode ir muito mais além do que nós imaginamos, pois se lembram do coração que eu citei, que ele seria a forma real do Aldan e que Aldan teria sido dado a Merlin por uma pessoa muito especial. Dito isso, eu acredito que o Aldan foi simplesmente dado a Merlin pela Dama do Lago, e que Aldan seria basicamente a representação do coração da Dama, a pulsação da essência de todo o seu poder. Mas qual o sentido, Por que a Dama daria para Merlin algo tão especial e importante? E afinal, qual seria a verdadeira relação da Merlin com a Dama do Lago? E por que provavelmente as duas estariam presas no mesmo lugar? Bem, porque eu simplesmente acredito que a Dama do Lago pode ser a verdadeira mãe da Merlin. E esse seria um dos maiores segredos da história, e algo que vocês irão entender melhor em outro vídeo. Um vídeo especial sobre a verdadeira relação da Merlin com a Dama do Lago. Um vídeo que vai explodir a mente de vocês. Mas para finalizar este vídeo, é bem provável que a Merlin não foi aprisionada aqui por alguém, mas que ela própria se aprisionou, pois após roubar o caos do Arthur para escondê-lo, assim como Sunshine e a própria Dama do Lago, Merlin criou a Torre Distorcida, uma edificação mágica que esconde totalmente a sua existência. E dentro da sala mais profunda da torre, para conter o caos que ela roubou de Arthur, ela usou o poder de um dos mandamentos para selar completamente esse caos e impedir que ele fuja ou retorne para Arthur. As correntes do ressentimento de Greyhawk, o ex-mandamento que está de posse da Merlin. Feitiço de prisão! Correntes do rancor! Isso! Ele furou o bloqueio dos 10 mandamentos. Este é o feitiço das correntes do rancor. Você nunca mais pode deixar o local onde a maldição foi jogada em você. Portanto, seria exatamente por tudo isso que Merlin não pôde aparecer até agora, pois ela estaria por todo esse tempo contendo o caos, para que Arthur não obtivesse o poder total para dizimar todos os pecados capitais e, consequentemente, Britânia. E quem diria, que uma única imagem poderia entregar possivelmente tantas respostas, ou pelo menos várias teorias. Mas agora eu quero saber de vocês. Concordam com essas possibilidades? Com a representação dada de cada elemento aqui? Comentem, vamos continuar conversando sobre isso agora aí nos comentários. Até o lançamento do nosso próximo vídeo, onde eu espero ver todos vocês novamente. Até lá, muito obrigado, falou, fui, é nóis!